Fala galera da Liga dos 32, sejam bem-vindos para mais uma análise. Hoje a gente vai falar de college football, esse grande jogo entre Oklahoma e Texas, que na verdade só foi um grande jogo a partir do quarto, na minha opinião, muitos turnovers aí. A gente viu tanto ataques quanto defesas fazendo muita bobagem dentro de campo, né? Um jogo que eles chamaram várias vezes na transmissão de sloppy, né? Bagunçado, descuidado. Então a gente vai conversar sobre algumas jogadas, né? A gente viu 3 turnovers para cada lado, que é muita coisa num jogo de futebol, mas foi um jogo que foi até o quarto overtime, né? Então vamos trocar uma ideia aqui sobre o que aconteceu. E algumas jogadas, né, algumas big plays aí, algumas boas, algumas ruins para um dos times que levaram a essa vitória aí de Oklahoma, tá legal? A gente observa o Oklahoma no ataque, a formação trips bunch à esquerda, e eles trazem o running back in motion, né? Então essa formação aqui a gente vai chamar de quads, tá? O QB faz um drop de 3 passes e aqui a gente já começa a ver o que um freshman, né, um true freshman aí, um calouro na faculdade é capaz e o que ele não é capaz, né? O que a gente vê depois desse quads aqui, né? A gente vê o que a gente chama de pressão simulada da defesa de Texas. Então, Texas aqui está mostrando vários jogadores na linha de scrimmage. Pode ser que esses jogadores entrem, pode ser que eles não entrem. Então, a gente vê alguns deles voltando, né? Que a gente fala dropando para cobertura, tá certo? Esse corner está em bail, né? Esse linebacker acaba ficando por debaixo da rota do receiver e traz a interceptação. Uma coisa que a gente questiona aí em relação a Spencer Rattler é a questão dos números, né? A gente sabe que o futebol americano é um jogo de números, aqui a gente tem 4 contra 3, né? E normalmente quando a gente fala de tática em relação à defesa, sempre que a gente tem 4 receivers de um lado, a gente quer ter 5 defensores do mesmo lado, a gente quer ter sempre um extra, né? Então eu acredito que o Spencer tinha que ter iniciado a leitura dele pelo lado de cá antes de ir lá em cima, né? Então ele faz a progressão, né? O linebacker acaba interceptando a bola aí e o primeiro turnover aí contra o Oklahoma. Agora a gente vê Texas no ataque, né? Sam Ehlinger está trabalhando aí com o H-back e a gente vai ver como que eles usam o H-back tanto para bloquear como para receber passes, né? A gente vê esse bluff, né? Esse bluff é quando ele finge que vai bloquear e acaba saindo para uma rota, né? Então isso aqui, Texas, o que o H-back está fazendo aqui no final das contas, né? Sam Ehlinger está usando os números a favor dele, ele está adicionando números no lado curto do campo, né? A gente vê um dos receivers aqui vindo até bloquear a gente chama isso de crack block, né? Quando um dos receivers bloqueia um jogador interno no ponto cego, tá certo? E a gente vê ali Oklahoma colocando o H-back no espaço, Texas, desculpa, né? O H-back no espaço curto do campo para um bom ganho de jardas. Nessa próxima jogada eles vão usar praticamente o mesmo princípio, mas agora eles trazem isso com motion, né? Eles continuam correndo para o lado fraco, ou seja, para o lado curto do campo, tá? E eles acabam poucas jogadas depois aí conseguindo mais um first down com isso. A gente vê o receiver em motion e ele acaba abrindo aqui no que a gente chama de flat route ali, tá? Mesmo princípio, running back cruza a face do QB e a flat route no lado curto do campo. O que significa curto? Né? A gente está vendo as hashes aqui, a bola está na hash da direita, que são essas linhas pontilhadas, e a jogada está acontecendo para a direita, ou seja, para o lado curto do campo. Tá legal? Linda jogada de Oklahoma, agora a gente vai ver eles já na red zone, né? A gente tem 2 recebedores à direita do ataque aqui, tá legal? E a gente tem um tight end, um H-back ali à esquerda do ataque, e eles rodam uma corrida bastante tradicional ali de Oklahoma, que é essa corrida com pullers, né? Eles chamam de counter GT, por que GT? Guard e tackle, portanto GT, né? E excelente trabalho de Oklahoma aí, usando o que eles têm de melhor, que é essa corrida base deles, né? O que a gente tem aqui no ângulo traseiro? A gente vai ver todo mundo fazendo o que a gente chama de down block, né, que são esses bloqueios para o lado oposto da jogada, e esses pullers trabalhando para o lado da jogada, tá certo?
Então a gente vê o guard e o teco, por isso counter GT, né? E eles estão indo bloquear agora um corner e um linebacker, né? E por que esse esquema é tão interessante dessa forma, né? A gente agora força o corner, que normalmente tem mais a função de cobertura do que outra coisa, né? A gente força esse corner agora a ter que destruir um pool, ou seja, é um corner contra um offensive lineman aí. E esse offensive lineman tem a função de chutar esse corner para fora, tá certo? Esse pool está trabalhando para o linebacker, né? E o safety deveria ter esse papel de preencher aqui. O linebacker demora a se decidir, né? Então, normalmente os safeties corrigem os linebackers. Então, onde o linebacker vai, o safety tem que ir no lado oposto. Eu acredito que pela demora do linebacker em se decidir, esse safety acaba em conflito aqui, não consegue fazer o trabalho dele e o running back tem um caminho livre ali para a end zone, tá legal? Nessa próxima jogada a gente vai ver o Spencer ali trabalhando o que a gente chama de read option. A gente já falou sobre essa corrida antes no canal, tá? Então se você não assistiu os vídeos anteriores, especialmente o vídeo que eu fiz sobre o ataque do Patriots, né? A gente vê o read option. O que é o read option? Nessa jogada a gente está vendo o corner descer em blitz, né? E o safety rotacionar para o lugar dele. Tá certo? A gente vê a defesa rotacionando aqui depois que o corner sai em blitz, tá certo? Então o safety assume o receiver, né? E o corner agora ele tem a função de trabalhar de fora para dentro. Então ele tem que atacar o ombro de fora do QB, né? Como ele ataca o ombro interno, o QB acaba puxando essa bola aí e conseguindo first down e muitos mais jardas. No ângulo traseiro a gente consegue ver isso. Então o corner que a gente não consegue ver, ele teria que trabalhar no ombro de fora e forçar o QB a entregar essa bola aqui. E não é o que acontece, né? A gente vê o corner vindo e ao invés de ele trabalhar de fora para dentro, ele trabalha de dentro para fora, né? Então o QB tem a oportunidade de puxar essa bola e correr, tá legal? Final do jogo, quarto, 18 segundos no relógio, motion, e aí Texas faz essa jogada maravilhosa aí com o running back, né? Ele faz esse passe rápido aí que a gente comentou mais cedo nessa flat route ali, nessa swing rapidinha, né? E o que a gente vê aqui no início da jogada é uma sobrecarga de jogadores de Oklahoma no lado curto do campo. A gente sabe que aqui a gente tem um tight end, né? A gente tem 3 jogadores e tem muitos jogadores para cá, mais do que o ataque, inclusive, consegue lidar desse lado. Então, na minha cabeça, quando eu estava vendo, eu pensei que o ataque, de alguma forma, iria correr a bola para o lado oposto, né? Algum tipo de counter, adicionando pulso, mas não, eles conseguem de forma genial aí tirar números daquele lado, a defesa acaba se confundindo, né? Normalmente a gente joga homem a homem aqui e ninguém acompanha aquele receiver, tá? E aí a gente vê os recebedores do lado de cá fazendo pin, que a gente chama, ou seja, eles estão correndo, né, e tentando de alguma forma forçar esses defensores para dentro, e o running back saindo nessa swing route sozinho aqui. Excelente trabalho, e é nessa jogada aí que Texas leva o jogo para a prorrogação. E é isso, pessoal. A gente viu um jogo parelho aí, né? Tanto em erros quanto acertos. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, especialmente os últimos quartos aí e a prorrogação, a gente vai ver que o Oklahoma acaba levando a melhor num jogo de muitos erros, né? Eu imagino, né, que seja em decorrência do Covid. A gente está vendo o college football aí com bastante erro. E Oklahoma na tradicional comemoração aí, fincando a bandeira na Batalha do Rio Vermelho. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.